Olá pessoal, eu sou Walter Leno Noronha, diretor da Waltercom Contabilidade, responsável pela área contábil e jurídica. Sou contador e advogado, mestre em contabilidade, pós-graduado no Direito Tributário, e hoje nós estamos trazendo algumas informações para você, cliente da Waltercom Contabilidade, parceiro da Waltercom ou vinculado ao sócio, funcionários, enfim. Todos vocês que têm um relacionamento com o Waltercom, nós estamos atualizando as informações sobre a reforma tributária e o vídeo de hoje é para falar sobre os impactos na locação de imóveis. É um assunto que está tirando o sono de muita gente, muitas dúvidas estão surgindo e aqui a gente vai tentar trazer para vocês alguns conceitos importantes, necessários para uma atualização dessa legislação a partir do ano de 2026, como que vai ficar esse cenário e que a gente possa aprofundar e atualizar vocês sobre alguns assuntos que estão surgindo constantemente. Tá? Então, vamos começar o nosso bate-papo aqui falando desse impacto na locação. Como eu falei, a Waltercom ela é especializada na área comercial. Então, você que pretende abrir uma empresa, que você pretende centralizar o seu patrimônio numa holding patrimonial, ou você precisa de ajustar algum dos cenários do seu patrimônio, conte com a nossa equipe que nós estamos à disposição para lhe ajudar. Siga as nossas redes sociais para que você fique atualizado sobre esses assuntos. Bem, então é importante nós iniciarmos alguns conceitos prioritários de como que se encontra a reforma tributária, pensando nas mudanças e nos impactos que vieram com a reforma desde o ano de 2023, com a substituição de alguns tributos que hoje são vigentes. Nós temos o PIS e COFINS, que está sendo modificado agora pelo CBS, nós temos o ICMS e o ISS, sendo aplicado agora o IBS, formando, portanto, o chamado IVA, e por ser dois tributos, CBS e IBS, o IVA dual, o Brasil sempre inovando, né, em relação aos outros países, mas esse é o cenário que hoje a gente vive. E a intenção é de substituir o IPI por um tributo bem específico, bem peculiar e voltado a alguns produtos e serviços que são nocivos à saúde, que é o chamado IS, ou Imposto Seletivo. Basicamente, a reforma está tratando sobre esses assuntos e é importante que você tenha em mente que a implementação já iniciou a partir do ano de 2026, dia 1º de janeiro, inúmeras regras já foram implementadas para que até o ano de 2032 tudo isso seja aplicado de forma gradual, né? Iniciamos agora com os testes dos sistemas, as adaptações que precisam ser realizadas, ajustes em notas fiscais, parametrização sistêmica e teremos aí essa implementação gradativa até o ano de 2032. Por isso que é muito importante você contar com o apoio da contabilidade para que você consiga fazer essas implementações com segurança, mitigando erros e equívocos na hora da parametrização do seu sistema ou na apuração dos seus tributos. Pois bem, feitas essas considerações preliminares, apenas destacando que a partir de 2026 já está sendo implementada nas notas fiscais de forma obrigatória as alíquotas de CBS e IBS, contemplando no somatório 1%, né, na nota fiscal, como uma forma de acompanhamento e simulação. O governo precisa de saber como é que vai se comportar a implementação desses tributos no curso do ano de 2026, para que, a partir do ano de 2027, efetivamente se faça o recolhimento, né, da cobrança da CBS, do IBS, com a extinção de alguns tributos que são sempre muito burocráticos, que envolvem muitas regras, muitas particularidades na sua apuração, com os créditos e os débitos que envolvem o PIS e a COFINS. Portanto, esses tributos, a partir de 2027, aí sim já vai ter que ser recolhido.
E como eu comentei, do ano de 2028, 29 até 2032, essa transição vai acontecer gradualmente até 2033, aí sim, a partir desse novo cenário, já implementando apenas a tributação do IBS e CBS, acabando PIS, COFINS, ICMS e ISS como um todo. Lembrando que a reforma ela abarca apenas o assunto dos tributos envolvendo o consumo e os tributos envolvendo a renda, como imposto de renda, contribuição social e outros, vão ser tratados em paralelo a essa reforma. Lembrando ainda que nós temos algumas modificações importantes acontecendo e, é claro, para você que é do Estado do Espírito Santo, também vai sentir esse impacto com modificações consideráveis também em outros tributos como o ITCMD, o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Esse vai estar sendo regulamentado a partir de agora com as novas aprovações da legislação a partir de 2026. Bem, feito essa apresentação, importante que a gente entre agora no assunto específico da tributação sobre o setor de locação imobiliária. A gente sabe que muitas dúvidas surgem e nós temos que levar em consideração dois cenários. O primeiro, o recebimento como pessoa física dos aluguéis dos imóveis que a pessoa possui, e aí algumas regras vão ser comentadas mais à frente sobre como funciona isso, e a partir também de uma tributação voltada para uma pessoa jurídica que envolve atividade imobiliária. Nós temos que ter o cenário, então, de pessoa física e pessoa jurídica distintos para seguir esse cenário. Mas uma coisa é certa, a alocação de bens imóveis até o presente cenário de 2025 não possuía uma tributação peculiar do imposto voltado ao ICMS, que é envolvendo os produtos, né, a venda de produtos, e também não tinha nenhuma incidência de ISS. Então, essa tributação ela não se aplica para as regras de locação imobiliária. Aplicava-se apenas e tão somente a tributação do imposto de renda para a pessoa física, condicionada a uma regulamentação, vamos dizer assim, uma implementação lá na declaração de imposto de renda, através da apuração do livro caixa, apelidado carinhosamente também de Carnê-Leão. Você entrava lá no Carnê-Leão, apresentava os aluguéis que foram recebidos, e aí era recolhida uma guia específica de cálculo de imposto de renda, seguindo a tabela progressiva, chegando até 27,5% do valor do aluguel que é recebido. Então, como alguns tributos vão ser extintos e em substituição vai entrar o IBS e o CBS, o governo decidiu também tributar com esses dois novos tributos os aluguéis recebidos. Portanto, a partir de 2026, com a alíquota teste, e 2027 e seguintes, haverá a incidência de IBS e CBS. Mas calma, porque nós temos que tomar um cuidado quanto a isso, porque sabemos que nem toda pessoa física vai ser obrigada a recolher o IBS e o CBS, e eu vou comentar com vocês daqui a pouquinho. Mas uma coisa é certa, que a partir de agora a alocação ela passa a ser sujeita a uma tributação especial com esses novos cenários, e é importante você conhecer quando que isso vai acontecer. Bem, então, feitas essas considerações preliminares, eu preciso já deixar claro para vocês de imediato que as alíquotas ainda não foram definidas pelo governo. Nós temos uma previsão, de acordo com as discussões que estão sendo realizadas lá na Câmara e no Senado, onde uma aplicação da alíquota para alocação vai ficar em torno de 28%. Veja que é uma alíquota muito alta e, é claro, está sendo discutido algumas possibilidades de redução dessa base de cálculo, onde se chega numa alíquota efetiva de aproximadamente 8,4%, considerando uma redução dessa base de 70%. Ou seja,
você recolhe 30% dos 28%, né? Que é a alíquota cheia, 30% dessa base, que você vai chegar numa alíquota efetiva de 8,4%. Essa é uma estimativa que está sendo trazida pelo governo para que nós possamos fazer a implementação da alíquota do IBS e CBS sobre a locação dos imóveis. Bem, pensando na pessoa física, nós temos que levar em consideração uma regra que está sendo implementada, que essa vai ser realmente um divisor de águas. É uma regra muito importante. O governo determinou o seguinte: se você tiver uma locação de imóveis, no qual resulte mais ou menos ali R$ 20.000 por mês, multiplicado por 12 meses, dá um teto de R$ 240.000 de recebimento de aluguel. E se você possui mais do que 3 imóveis registrados na sua pessoa física, você vai estar sendo obrigado a recolher essa alíquota do IBS e CBS sobre o fator de locação. Se os seus valores forem menor do que 240 mil anual, você não vai ter o recolhimento do IBS e CBS. Vai ser apenas o imposto de renda da pessoa física, conforme eu comentei, lá no preenchimento do livro caixa, o Carnê-Leão, recolhendo até 27,5% sobre esse valor. E isso, o governo está criando conceitos para utilizar uma base do que foi arrecadado de locação no ano anterior para adotar essa regra, e a partir do ano corrente, né, do ano que você está fazendo o recolhimento, se a receita dessa locação ultrapassar 20% de 240 mil, você já vai ser obrigado a fazer o recolhimento do IBS ou CBS se você não tiver esse histórico de geração de média de receita obtida do ano anterior. Então fique atento, porque esse acompanhamento ele deve ser realizado de forma mensal. Feito essas considerações, eu chamo a atenção que você não pode ignorar um estudo, e isso está muito em voga hoje em dia, da possibilidade de constituir uma pessoa jurídica para gerir o seu patrimônio, seja de locação, seja de aplicações, porque a alíquota na pessoa física ela é realmente muito alta, mas quando a gente pensa em uma estruturação patrimonial, um planejamento patrimonial e sucessório, é importante a gente analisar que existem inúmeras outras saídas ou oportunidades, como, por exemplo, uma constituição de uma holding patrimonial. E aí eu já chamo a atenção de que, é claro, eu não consigo aprofundar esse assunto nesse vídeo agora, mas vai ter um vídeo especificamente falando sobre holdings patrimoniais, para que você também acompanhe esse assunto. Então, se você quiser aprofundar, siga as nossas redes sociais e acompanhe esses assuntos que têm modificações importantes a partir do ano de 2026, que pode não apenas trazer uma economia tributária, mas também te ajudar num cenário de sucessão patrimonial, de divisão de bens e também uma regulamentação societária entre cônjuge, filhos, parentes e inúmeras oportunidades que nós possamos estudar, seja com recurso ficando no Brasil, seja com recursos sendo direcionados para o exterior, ou seja, tem muitas oportunidades de planejamento para trazer uma segurança patrimonial para você. Tá? Então, fique atento a esses cenários. Pois bem, quando a alocação, a gente viu agora que na pessoa física vai ser possível uma tributação do IBS e CBS se ultrapassar os 240 mil e se tiver uma quantidade de imóveis acima, né, de três imóveis sendo alugados. Mas quando a gente fala de pessoa jurídica, algumas regras elas precisam de ser observadas. Eu destaco aqui para vocês 3 cenários muito importantes. Primeiro, a alíquota do PIS e da COFINS ela continua ainda em 3,65 em um primeiro momento, não se tratando de imóvel não residencial, ou seja, imóvel comercial,
ele pode ser aplicado ainda a alíquota de 3,65%. Mas a legislação veio determinando de que o contrato ele precisa de ter sido assinado até a data do dia 16 de janeiro de 2025, que foi a legislação que veio trazendo a conceituação da tributação do PIS e do IBS-CBS nesse cenário. E também é necessário observar se o registro do contrato de locação, foi levado a registro no cartório de títulos e documentos ou até mesmo no RGI até a data de 31 de dezembro de 2025. Seguindo esses pré-requisitos, é possível manter a alíquota de 3,65% para os contratos já vigentes até o ano de 2028. Então, talvez é importante acompanhar para que o seu planejamento tributário evite com que seja aplicado novos cenários de tributação com a IBS e o CBS. Tá? Então, pensando na pessoa jurídica, com a observância agora dos imóveis na característica de locação comercial, a alíquota dos 3,65% de PIS e COFINS, ela vai poder ser aplicada até o término do prazo contratual ou até final do ano de 2022. O que ocorrer primeiro é o que você vai seguir de continuidade dessa aplicação. Mas a legislação também trouxe conceitos importantes. E aí eu já destaco para vocês aqui. A assinatura do contrato deve ter reconhecimento de firma, para evidenciar que você concluiu isso até 2025. Claro que essa assinatura ela também pode ser digital, né, eletrônica, através de certificados, GovBR, ou até mesmo de plataformas de assinatura digitais, contanto que fique evidenciado essas datas anteriores. E também, se houver uma opção de uma tributação transitória do IBS-CBS para o PIS e COFINS, a gente não vai poder realizar créditos de IBS e de CBS, que nós vamos comentar também numa outra live, numa outra aula, sobre o creditamento, sobre split payment, sobre a geração de créditos e o funcionamento desses créditos em notas fiscais. Eu acho que é importante conhecer isso no segundo momento, mas não se aplica esses esclarecimentos neste momento. Tá? E feito essas questões, é importante ainda trazer a informação que, durante o ano de 2026, IBS e CBS, como eu já comentei, é aplicada apenas em caráter experimental, não tem desembolso, não tem recolhimento de tributos, mas é importante destacar esses tributos nas alíquotas de 0,1 de IBS e 0,9 de CBS nos documentos fiscais. Por falar em documento fiscal, e aí a gente precisa só de recapitular que as locações não precisavam de se emitir nota fiscal. Até 31 de dezembro de 2025 não se emitia nota fiscal para locação. Apenas uma fatura de locação, recibo de locação, já atendia o que a legislação vinha prevendo. Só que a partir de 2026 se torna obrigatória a emissão de uma nota fiscal para a sua locação, seja como pessoa física, seja como pessoa jurídica. E é lógico que quando a gente fala de emissão de nota, nós temos que observar essas diretrizes que foram destacadas agora para a alíquota de IBS e de CBS. Fiquem atentos a isso, porque acaso eu deixe de emitir a nota fiscal de locação ou eu deixe de destacar os tributos, você poderá sofrer algumas penalidades importantes, né, que a lei vem trazendo, vem determinando, e isso é um item preponderante para uma análise, porque ninguém quer pagar multa, você não deve emitir o documento de forma equivocada ou esquecer de regularizar essas questões, e aí, então, a gente tem que tomar cuidado quanto a isso. Quando a gente fala de pessoa jurídica, a gente, mesmo que na locação, né, isso acontecia, todos os outros tributos de PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição, isso sempre teve incidência. Mas como a reforma está trazendo PIS e COFINS, isso existia
de implementação. Agora, né, a título de IBS e CBS, isso vai poder lá em 2027 ser compensado quando o efetivo pagamento acontecer. Conforme eu já destaquei, precisamos também de emitir a nota fiscal e se não houver débito de tributos lá de importação, de PIS e COFINS, é possível realizar ali uma compensação de tributos de acordo com algumas regras que a Receita Federal vem permitindo e implementando, tá, pessoal? Então, por isso que é tão importante ter um acompanhamento de um profissional da contabilidade no escritório para que você tenha segurança, tenha certeza daquilo que está sendo feito e é que a sua apuração, seja como pessoa física, seja como pessoa jurídica, esteja acontecendo de forma correta. Bem, conforme eu comentei com vocês, eu vou apresentar aqui uma breve simulação de como vai ficar esse cenário de tributação com a reforma tributária, com a implementação do IBS e CBS. Sabemos nós que antes da reforma, até 2025, vamos dizer assim, eu trago um exemplo aqui de uma receita lá de R$ 100.000 por mês para fins de imposto de renda. Eu faço uma aplicação de acordo com a tabela e aí por esse valor eu já atingiria o teto máximo de 27,5%. Na pessoa física não tem outros tributos a serem implementados sobre a locação, então a carga tributária ficaria realmente em 27,5%. Existe uma possibilidade de deduzir de acordo com a tabela e resultaria um valor de tributo por mês de R$ 26.591,27 se a locação fosse de 100 mil. Como é que vai ficar isso depois da reforma tributária? E aí eu já apresento para vocês, no mesmo cenário de uma receita de R$ 100.000, a alíquota de imposto de renda, que vai continuar incidindo, 27,5% vai acontecer. Entretanto, agora eu aplico a alíquota, e aqui eu estou trazendo uma alíquota estimada de 28%, reduzo em 70%, aplico, portanto, 8,4% de IBS e CBS, onde me traria uma alíquota tributária total de 35,9%. Veja que é uma alíquota muito alta, resultando, portanto, em R$ 34.991,27. Veja que eu recolhia por volta de 26.591 e agora quase R$ 35 mil. Um aumento muito considerável, exponencial, porque o IBS e CBS vai ser aplicado nesse cenário. Já para a pessoa jurídica, no mesmo exemplo, se eu tiver lá uma receita mensal de locação de R$ 100.000, eu tenho que aplicar a alíquota de imposto de renda. A gente sabe que imposto de renda é de 15%, mas existe algumas possibilidades no lucro presumido, né, de tratar uma base de cálculo, que no caso seria estimada com uma alíquota final de 4,8% e a contribuição social de 2,88%, levando em consideração que a alíquota da contribuição é de 9%. Tem aqui um adicional de imposto de renda também. Portanto, além de toda essa tributação, o PIS e COFINS de 3,65%, tendo uma carga tributária efetiva total de 12,53%. Portanto, eu pagaria aqui na pessoa jurídica R$ 12.530. Depois da reforma tributária, eu vou continuar pagando os mesmos tributos federais de imposto de renda e contribuição. Por isso que eu falei que a reforma é sobre o consumo das alíquotas de PIS, COFINS, ICMS e ISS. Imposto de renda e contribuição não sofre modificação, por enquanto. E agora eu tenho que implementar o IBS e CBS, nesse mesmo exemplo, 8,4%, trazendo agora para uma alíquota efetiva de 17,28%. O tributo, portanto, resultaria aqui em R$ 17.280. Então, de R$ 12.500 vai para R$ 17.200. Um aumento também exponencial. Por isso que é importante ficar atento e tomar cuidado sobre esses cenários que deverão ser implementados, recolhidos a partir de 2027.
A legislação, ela também veio inovando, tá? Na Lei Complementar 214, do finalzinho do ano de 2025, de novembro de 2025, ele veio trazendo também um conceito muito interessante, porque a gente sabe que as locações de curta duração, seja através de Airbnb, Booking, qualquer outra modalidade, ela só tinha a tributação do imposto de renda da pessoa física lá, que eu levo lá para tributação no livro caixa, o Carne-Leão. Agora, a legislação veio trazendo o conceito de que, se essa locação for de curta duração e a lei definiu o prazo inferior a 90 dias, vai ter uma tributação obrigatória do IBS e CBS, porque vai ser tratado como uma prestação de serviço de hotelaria. Então, nós temos os conceitos da locação de longa duração, com aqueles contratos vigentes superior a 90 dias, quando tem um inquilino que fica lá no imóvel há bastante tempo, e agora com esse novo cenário de locação de curta duração, independente da regra lá dos 240 mil, se for tratado como hotelaria, eu vou ter, né, uma aplicação do IBS e do CBS também. Tá? Então fique atentos para esses cenários, porque vai ter novas implementações tributárias nas locações de curto prazo. Sabemos também que o governo está implementando uma identidade dos imóveis através do CIB, né? Que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. A IN da Receita Federal 2275 de 2025 veio criando, através do Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, que é o chamado SINTER, um conjunto de informações junto aos cartórios de registro geral de imóveis, junto às prefeituras, porque elas possuem o cadastro de IPTU, o cadastro imobiliário, reunindo em uma base de dados única do governo, da Receita Federal, o CIB, que é uma identidade única, como se fosse um CPF do imóvel, para que o governo ele consiga padronizar, porque IPTU, cadastro imobiliário, são os municípios, os cartórios realizam os seus registros, e essas bases não se falavam, agora estará sendo centralizado numa base única, nessa plataforma de compartilhamento de dados nacional. Então, um imóvel que está registrado em qualquer estado da federação vai poder ser visualizado de uma forma mais objetiva pela Receita Federal, não dependendo de cadastros imobiliários municipais ou estaduais. Tá? Então, fique atento que esse CIB ele já está sendo implementado de uma forma muito objetiva. Até o final de 2025, os cartórios e as prefeituras já alimentaram a base da Receita Federal e provavelmente algumas novidades vão acontecer a partir de novos cenários, a partir de 2026, 2027 e assim sucessivamente. Portanto, pessoal, fiquem atentos a essas novas mudanças. Nós estamos à disposição para poder esclarecer as dúvidas, alguns procedimentos. Se você teve alguma dúvida mais peculiar, faça contato com a gente nas nossas redes sociais, procure uma assessoria para que a gente possa estar te ajudando e contem sempre com as nossas empresas para que nós possamos te assessorar, para que você tenha segurança, faça as apurações de forma correta para evitar problemas para com o fisco. E a Valtercom Contabilidade é um escritório de mais de 50 anos nesse mercado competitivo. Então, portanto, você que precisa de ter uma atenção especial na sua formalização dos seus imóveis, na atenção que se faz necessária para fins de recolhimento dos seus tributos, faça contato com a gente que nós estamos à sua disposição para poder lhe ajudar. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.